Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Pra Tirar 10. Aqui é o professor Wilton. Hoje uma aula sobre como transformar potências de expoente fracionário em radiciação. Então, converter uma potenciação em radiciação. Isso é possível quando o expoente está na forma de fração. Veja, você tem uma base B de uma certa potenciação e que está elevada a um expoente na forma de fração, onde você tem aqui o n, que é numerador, e d, denominador. Estamos representando de uma forma genérica. Então, b elevado a n sobre d. A mesma coisa em números, poderia pensar aí no 8 elevado a 2/3, por exemplo. Então, isso pode ser transformado em uma radiciação. Para transformar em radiciação, você vai usar o símbolo da radiciação, que é o radical, né? Esse símbolo conhecido como radical, onde o índice da sua radiciação será o mesmo número que está no denominador do expoente. Então vamos lá. Veja que é o mesmo número. Ele saiu lá do expoente e foi parar lá no índice da radiciação. O que sobrou... Agora, vamos ver aqui. Ó. Aqui na ideia de números, a gente tem 8 elevado a 2/3. O denominador dos 2/3 é o 3. Ele virou o índice, então aqui a gente tem uma raiz cúbica. A base e o numerador do expoente será o radicando. Então a gente copia ele lá dentro da radiciação, lá na parte onde fica o radicando. Então B passou lá para dentro e o n, que é o numerador, também. Mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. A base 8 e o expoente, o numerador do expoente vai lá para dentro do radicando. Então o 8 saiu, foi lá para dentro e o 2 também. Simples, né? Vamos ver um exemplo. Se eu tenho aqui, por exemplo, 8 elevado a 1/3, eu posso usar ali o símbolo de radical. O 3 será, então, o índice da nossa radiciação. Olha lá. O 8 elevado a 1 será o radicando. O 1 não precisa aparecer nesse caso. Então eu tenho 8 elevado a 1. Eu posso deixar o 1 fora dessa aí. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Sempre que o expoente de uma potência for o 1, poderemos aí, então ocultar o expoente, deixando apenas a base, igual a gente fez aqui. 8 elevado a 5/2. Como que eu vou transformar isso em radiciação? Usando o símbolo do radical, eu vou dizer que 2 é o índice. Afinal, ele sai aqui do denominador do expoente e vai lá para o índice. E o 8 elevado a 5 vai ser o radicando. Só copio ali. Então saiu o 8 de lá e o 5 também. Beleza. Nesse caso, gente, como o índice da radiciação é 2, eu não preciso deixar ele ali. Eu posso deixar sem o índice, tá? Toda vez que o índice de uma radiciação é 2, ele pode ficar oculto. Então, olha lá, sempre que o índice de uma radiciação for 2, poderá ocultar o índice e você já saberá que é uma raiz quadrada, sem precisar que ele apareça. Vamos ver alguns exemplos aqui de conversões que foram feitas. Então, a gente tinha aqui 125 elevado a 1/3, e isso virou raiz cúbica de 125. Perceba que o denominador aqui do expoente, ele virou índice. Ó. E o 125 elevado a 1 é o radicando. Mesma coisa aconteceu nesse exemplo. O denominador virou índice. E o 16 elevado a 2 é o radicando. E a mesma coisa no terceiro exemplo. O denominador aqui do expoente virou índice. E o 4 elevado a 3 virou radicando. Aqui no exemplo 1, eu tenho raiz cúbica de 125 agora. Calcular isso aqui é bem fácil, porque é só você pensar em que número que é elevado ao expoente 3, né? No caso o índice aqui é 3, então eu vou pensar um número que é elevado a 3 dá 125. É o 5, né? 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que é o 125. Então, raiz cúbica de 125 é 5.
Já no exemplo 2 aqui, ó, raiz quinta de 16 ao quadrado. Eu posso transformar isso aí em raiz quinta de 256, porque 16 ao quadrado é 16 vezes 16. E calculando a raiz quinta de 256, eu vou fazer aqui pelo método da fatoração. Eu saio aí, pego 256 e saio decompondo em fatores primos. Eu tenho aqui 8 fatores iguais, então eu tenho 2 elevado a 8. Só que como é uma raiz quinta, eu vou preferir separar em grupos de 5 números. Então eu deixei dessa forma aqui, ó. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 porque é a quantidade que sobrou aqui, né? Então essa raiz quinta de 256 eu deixei então 2 elevado a 5 e 2 elevado a 3. Quem é 2 elevado a 5 eu posso cortar, afinal em uma raiz quinta o índice é 5. Ou seja, todos que estão elevados a 5 podem sair de dentro da raiz. Cortei o 2 elevado a 5 e ele saiu em forma de 2, somente a base. O 2 elevado a 3 ficou. 2 elevado a 3 é 8. Então eu tenho 2 que saiu e raiz quinta de 8. Não podemos esquecer que aqui a raiz é quinta, tá? Índice 5. No terceiro exemplo, eu tenho raiz quadrada de 4 elevado a 3. Ou seja, eu tenho raiz quadrada de 64. Afinal, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 64. Raiz quadrada de 64 é muito fácil, porque pensar um número que ao quadrado é 64 é pensar no 8. 8 ao quadrado dá 64. Né? O 8 ao quadrado é o mesmo que 8 elevado a 2. E 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 8. Ou seja, o resultado de 4 elevado a 3 meios é 8. Outra forma de resolver isso aqui, eu poderia pensar na raiz quadrada de 4 elevado a 3 como sendo raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 4. Afinal, 4 elevado a 3 é você repetir o 4 por 3 vezes assim. E raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 4, eu posso dizer também que é o mesmo que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4. É a mesma coisa. Eu sei quanto é raiz quadrada de 4. É 2. Então eu posso dizer que cada fator desse aqui vai ser 2. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Mesmo resultado, né? E assim a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigado pelo seu like. Compartilhe. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Abraço e até uma próxima videoaula.